Senhor Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, nós bendizemos a ti, Senhor, e agradecemos pela vida, por mais um dia que tu nos concede para viver. Suplicamos pelos nossos irmãos, da graça e vitória a cada um, manifesta a tua glória, Senhor, e a tua graça na vida da igreja. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para fazer a nossa participação com a Escola Bíblica Dominical, EBD na Web, e a primeira lição deste segundo trimestre, o tema é o que é ética. O que é ética cristã? Ouvimos falar muito de ética. Ouvimos falar de ética e, às vezes, parece aquela história lá do músico que dizia que não sabia o que era caviar, só ouvia falar. A gente, às vezes, parece não sabermos o que é ética, só ouvimos falar. O que é ética para os pastores, o que é ética para as ovelhas, o que é ética para a sociedade, o que é ética na igreja e o que é ética no mundo contemporâneo dos negócios, das transações. O que é ética para nós? Ética para mim é a mesma coisa para você? Será que nós não temos diferenças de compreensão em relação a esse tema? Então, primeira lição do segundo trimestre. O textuário nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 10 e 23. A verdade prática nos diz: as Escrituras Sagradas ensinam o que convém, a virtude do bem viver cristão na sociedade. As Escrituras Sagradas ensinam o que convém, a virtude do bem viver cristão, do bem viver cristão na sociedade. E aqui pode ser o início do problema. Uma sociedade anticristã, aí você apresenta princípios éticos cristãos e você é visto como um tolo, é visto como um arcaico, é visto como uma pessoa fora de contexto, porque você alega um valor que a sociedade não reconhece. Mas o que fazer? O que eu tenho com a sociedade anticristã? O que eu tenho para me envolver? O que vai me deter numa sociedade anticristã? Então, a gente faz a nossa parte, o esforço é grande para não ser muito aético, pelo menos no meu caso, o esforço é enorme para não ser muito aético, e a gente vai, de alguma forma, tentar expor e tentar se posicionar através da vida, através do testemunho, do exemplo, que também não é fácil. A leitura em classe, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13, eu gosto de fazer esta leitura, eu pensando nas pessoas que não têm a literatura. A minha me chegou agora à noite. Nós tivemos um problema, e ficamos sem era para receber na quinta, mas a minha me chegou agora à noite por empréstimo. Estou aqui com ela na mão, peguei agora, mas sai assim mesmo. Sai desajeitado, mas sai. 1 Coríntios 10 e 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar.
Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. E o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram. E caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto nos sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida, está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Bendito Deus, Senhor da glória, nós te louvamos, te agradecemos, meu Senhor, pela tua palavra, te louvamos pela tua igreja, eu te louvo e te exalto, te agradeço pelos meus irmãos. Querido Pai, abençoa alunos e professores nas escolas bíblicas dominicais, os superintendentes e líderes que trabalham, meu Senhor, para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Eu tenho um sério problema, corro um sério risco de começar uma lição sobre ética, sendo a ética ou faltando com a ética. Mas o que é ética cristã? O que é ética cristã? Não tem a interrogação, mas eu faço. O que é ética cristã? No tratar com o outro, a ética exige, ela pede, ela solicita lealdade na condição de cristão. No tratar com o proprietário, a ética cristã, ela recomenda respeito, porque apesar de experiências como a nossa, e muitas pessoas na nossa nação têm bens mal adquiridos, mas não compete a mim desrespeitar essa pessoa quando não tenho conhecimento de como ela adquiriu. Quando é um problema de autoridades, um problema de leis, problemas legais. Então, eu já corro o risco de ser aético ensinando ou começando no início da primeira lição. É ético criticar a organização que você mesmo participa? É ético você fazer asseverações que são, digamos, complicadas para você fazer em relação à própria igreja que você participa, que você ajuda a liderar, ajuda a conduzir, ajuda a edificar? Do ponto de vista de alguns, não. Do ponto de vista das Escrituras, sim. Do ponto de vista dos próprios cristãos hoje, na atualidade, você se posicionar contrário a uma decisão presidencial, um posicionamento eclesiásticos, eu me posicionar contra as convenções. O nosso sistema eclesiástico no Brasil, ele é todo eivado, ele é todo engessado, e nós temos convenção geral, convenção local, convenção regional, nós temos muitas convenções. E essas coisas funcionam para o bem da igreja ou funcionam como
essas instituições funcionam de uma forma que ajuda a igreja, ou funcionam como organismos parasitais? Parece aético, mas às vezes funcionam como organismos parasitais. Uma série de indivíduos importantes aos seus próprios olhos, tomando decisões que diz respeito à maioria, que faz o trabalho que eles jamais fizeram. Então, eu corro um sério risco de ser visto e avaliado como aético logo de cara. Mas vamos para a introdução. Estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta na sociedade. Entretanto, neste trimestre veremos que a ética cristã difere da secular. Enquanto esta se fundamenta em valores materialistas e relativistas, aquela tem como eixo a palavra de Deus, a revelação divina imutável. Assim como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as doutrinas cristãs, é relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã, a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. A referência é Mateus capítulo 5, que é a maravilhosa ética de Jesus, quando ensina sobre as bem-aventuranças, ensina sobre o tratar, ensina sobre o perdoar, ensina sobre a compaixão. O primeiro tópico é o conceito de ética cristã. E vem uma definição geral que todo mundo sabe, pelo menos deveria saber. A palavra ética possui origem no vocábulo grego, etnos, que significa costumes ou hábitos. No latim, o termo usado se corresponde a mos. Mos, no latim, moral, em português. No sentido de normas ou regras, devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimos. Contudo, devemos defini-los separadamente. Então, aqui começa a trabalheira, como diz o homem do campo, como diz meus patrícios, meus colegas. Aqui começa a trabalheira, começa os nós. Porque a diferença entre a compreensão das Escrituras e a valorização das Escrituras e a crença nos seus valores para um seguidor de Jesus Cristo, ela é absolutamente irrelevante para uma pessoa que não segue Jesus, mesmo que seja cristã ou se diga cristã. Então, essa questão de costumes aqui, se no grego, etnos se refere a costumes e hábitos, e nós vemos costumes e hábitos serem alterados de forma muito significante, as alterações gritantes. Nos anos 40 e 50, as pessoas iam para a praia com a roupa que poderia encontrar qualquer uma pessoa. Não seria vexatório para uma mulher, para um homem, estar na praia nos anos 40 e 50. E os costumes foram mudando até chegar ao chamado fio dental. E, por incrível que pareça, até homem usa. Resultado, são costumes que parecem contraditórios em relação aos próprios ímpios, os próprios descrentes. Costumes alterados. Quem é que vai criticar uma pessoa por estar daquela natureza? Se criticar é visto como um ignorante, porque é tão comum que já é costume. Então, se costume é mos, e mos é etnos, e etnos é ética,
fica meio difícil da gente manobrar e definir esses termos dentro de uma sociedade tão plural como a nossa. O segundo item aqui desse primeiro tópico é ética e moral. Enquanto ciência, a ética pode ser entendida como a área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Não dá para escapar dos comentários, mas eu vou ler para poder fazer. Por conseguinte, a moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Essas regras podem variar de uma cultura para outra, podendo sofrer variadas e sistemáticas alterações. Tudo depende da referência de autoridade que serve de fundamento para os padrões da conduta ou de conduta social. Bom, se a questão é o padrão moral adotado por uma sociedade, agora, adotado do ponto de vista de quem? Vamos pensar no Brasil católico do passado e o Brasil à toa de hoje. O Brasil católico perseguia crentes, o Brasil católico impunha regras, e eu me lembro, quando pequeno, na minha cidade, nenhuma mulher se aventurasse a entrar na Igreja Católica Apostólica Romana com manga japonesa. Nenhuma entraria. É tanto que elas criaram, naquele tempo, tinha, além do vestuário, as peças adequadas para a igreja, ainda tinha um tal de bolero, uma roupinha que formava uma manguinha e cobria ali. Ela ia para a igreja, botava aquela manguinha, saía da igreja e ia para a feira, sem mangas. Mas não era permitido. Ela ajoelhar no confessionário daquele... Não podia. Então, estou falando do Brasil católico. O Brasil católico. E o Brasil à toa? Neste Brasil católico, a mulher tinha um filho e não sabia quem era o pai. Se ela desse esse filho para alguém, e esse filho fosse adotado por uma família, esse filho podia ser batizado. Mas se ela não desse esse filho para alguém, esse filho não seria batizado na Igreja Católica Apostólica Romana, por ser bastardo. Bom, estou falando do Brasil católico e do Brasil à toa. Mudou tanto que não tem referencial nenhum dentro do catolicismo. Não tem referencial nenhum. Se eles têm nas leis, nos seus escritos, nas suas regras, mas a condição moral hoje não permite que eles usem desta exigência com as mulheres. Não tem. E, por incrível que pareça, o senhor está falando do catolicismo, sim, porque o protestantismo naquele tempo era insignificante em termos numéricos, em termos percentual no Brasil. E quando esse percentual mudou, alterou, e hoje é cerca de 25% da população do Brasil, não é católica, a maioria se diz evangélica de alguma natureza, a ética das escrituras para essas pessoas também não vale. É aqui que aí mora o perigo do freire se queimar absolutamente falando sobre ética. Por quê? Porque naquele tempo nós não tínhamos descarados entrando na igreja para depois de 4, 5 anos dividir e levar uma parte. Naquele tempo tinha um partido comunista. Tinha um partido comunista e tinha uma igreja evangélica.
com algumas denominações diferentes, mas as diferenças eram tão pequenas entre nós, evangélicos, presbiterianos, batistas, pentecostais, eram diferenças pequenas. Todo mundo tinha algum respeito pela Escritura e todo mundo tinha algum respeito pelo outro. Me lembro muito bem, anos 60 e 70, nossas igrejas tinham um relacionamento muito saudável. Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja Assembleia de Deus. Apesar da nossa condição antissocial, que nós éramos antissocial comparando com eles, mas a gente tinha um relacionamento extraordinário. Me lembro bem. Conhecia pelos nomes os pastores das igrejas. Quem não conhecia, pastor Eli Teodoro Batista, pastor Etinata Bandeira, pastor Zuílio, pastor Raimundo Solon, o pastor Gesimiel, quem não conhecia o pastor Madeira, da Igreja Batista do Monte Castelo, quem não conhecia o pastor Edgar Menezes. Todos nós conhecíamos e nos relacionávamos bem com esses pastores. Mas a coisa mudou tanto que agora a gente não se relaciona bem nem com os próprios da própria igreja, Assembleia de Deus, porque eles foram quebrando, roubando, destruindo, arrasando, e isso não é ético falar. Porque não é ético fazer. Não é ético fazer isto, e absolutamente não é ético agir desta natureza. Então mudou tanto e mudou para pior que os próprios costumes, de onde vem etnos e de onde vem mos, etnos no grego e mos em latim, os próprios costumes foram alterados irresponsavelmente de uma forma brutal. A Igreja Católica deixou de ser referência e não vai demorar muito. Ela vai admitir casamentos homoafetivos, ela vai fazer, não vai demorar muito, apesar dos seus dogmas. Como tem um dogma do sacramento do matrimônio, o casamento lá é uma coisa sagrada, só não serve para eles, só não serve para os homens, para os líderes, para os padres, para os eclesiásticos, para os clérigos. Mas, apesar disto, eles vão terminar, porque os costumes chegaram a esse ponto. Agora pode. Me lembro bem, nos anos 80, quando a Polícia Militar do Ceará começou a adotar mulheres, e eu tinha um colega de trabalho muito engraçado, Habib Aboud, um cara muito engraçado, muito gente boa, e ainda hoje nós temos uma excelente relação. E o Habib dizia: Freire, a coisa está muito boa, a gente pode namorar até com a polícia. Está muito bom, melhorou muito o Brasil. Agora nós já podemos namorar com a polícia, quando entraram as mulheres na Polícia Militar do Ceará. Então, são tão vulneráveis os costumes, estão alterando com tanta frequência, que fica difícil a gente falar de ética num padrão neste país, a ética. No terceiro ponto, aqui, aliás, terceiro item do primeiro tópico, é a ética cristã. Tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são as escrituras sagradas. Numa nação à toa, as escrituras sagradas têm voz? Eu jamais participaria. Mas eu vejo pastores ir para debates com os gays e alegar as escrituras, aí o gay chega lá, não, mas as escrituras, a Bíblia também tem seu defeito lá. Aí começa a censurar Jesus Cristo, censurar o apóstolo Paulo, censurar. Eu vou me meter num vespeiro, eu vou me agachar diante de ninguém para estar comparando as escrituras numa nação relaxada,
que nem a idolatria é padrão mais, nem os valores deles. Nem os valores deles têm mais valor. Eu vou estar tentando, forçando e impondo expressão autoritativa das Escrituras? Nem morto, de jeito nenhum. Então, não vale a pena, porque a Bíblia Sagrada não é interessante para eles. E eu vou fazer ela ser? Então, concluindo aqui nesse item, diz, por isso, sua natureza não se altera nem se relativiza à natureza das Escrituras. Desse modo, a ética cristã não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. Aqui sim se fundamenta a ética cristã propriamente dita, mas não nos costumes de uma nação que muda. Antigamente, o sujeito não podia ter duas mulheres. E a lei não reconhece duas mulheres para o brasileiro. O brasileiro não pode ser bígamo. A lei não permite que um brasileiro seja bígamo, ou seja, tenha duas mulheres, que já é um idiota total. A lei não permite que um idiota brasileiro tenha duas esposas. Mas essa mesma lei dá direito à rapariga que o brasileiro tem. Aí o comandante morreu e tinha uma rapariga lá no Conjunto Palmeira e o soldo dele vai ser dividido para a esposa e para a fuampa. Estou muito bom para a ética, não estou? Não dá para fazer, não dá para ensinar sem protestar. Então, no Brasil à toa, que o cara não pode ter duas esposas legalmente, mas a prostituta dele lá, a concubina dele, mesmo que seja mulher de outros, se ela alegar e arranjar testemunhas que ele ia na casa dela há mais de 5 anos que tinha, e se tiver filho, então... Ou seja, a ética não pode se fundamentar em costumes de uma nação tão vulnerável. Por isso é que a ética deve estar fundamentada na palavra de Deus. E, se está fundamentada na palavra de Deus e a nação não aceita, então eu vou ser ético sozinho. Eu vou ser ético do meu jeito? Não dá. O terceiro, aliás, o quarto, princípios da ética cristã. O Deus Trino é santo e imutável. Ele se revelou nas Sagradas Escrituras e, por isso, a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Nesse aspecto, os princípios éticos cristãos que derivam das Escrituras são imutáveis e divinos. Esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e culturas, pois são universais. Assim, os padrões éticos cristãos não podem ser relativizados. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 35. Portanto, meus queridos, tratar de ética numa nação que tem um conselho de ética com bandidos, tratar de ética numa nação que tem um Supremo que em 2016 votou uma coisa e agora não sabe se isto vale, tratar de ética numa nação que uma igreja pode ser esfacelada, fragmentada, aquele comando, 8, 10 indivíduos que comandam, se desentenderem, cada um leva um quinhão, cada um leva um pedaço, passa no cartório, faz um estatuto e fica como liderança reconhecida e legal. E alguns desses perversos
ainda muda o título de pastor para apóstolo. Esta ética está muito avariada. O que vocês acham, não sei, mas o que eu acho é que é muito difícil ser ético com base nos padrões da nossa nação. Repetindo para quem não ouviu, as redes sociais são excelentes e todo mundo curte muita coisa, mas não vê um vídeo de 30, 40, 50 minutos, 1 hora. Não vê. Vê uma parte aqui, a coisa lá, e ficam fazendo críticas sem entender, porque não se aprofunda nos assuntos, nos temas. Agora, se nem o Brasil católico permaneceu, se não tem ética fundamentada nem nos costumes daquilo que foi a religião da maioria, imagina na Bíblia Sagrada, que eles nunca acreditaram. O segundo item aqui, meus irmãos, aliás, o segundo tópico é Fundamentos da Ética Cristã. Nesse tópico mostraremos as principais seções bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Embora seja impossíveis mencionarmos o ensino integral da Bíblia sobre o assunto, que norteia o senso ético de todo cristão, o Decálogo, os profetas, os evangelhos, o Sermão do Monte, as epístolas paulinas e gerais, são este conteúdo. As epístolas paulinas regula toda a ética na igreja, porque orienta da melhor forma possível, fundamentando no que o Filho de Deus transmitiu. O apóstolo Paulo, como apóstolo de Jesus Cristo e apóstolo dos gentios, foi um elemento de fundamental importância na edificação moral também. Tanto na edificação espiritual pelo fator doutrina, quanto na edificação moral pelo fator padrão testemunho. O que ele aconselhava, o que ele orientava como uma autoridade eclesiástica, uma autoridade espiritual, como o apóstolo de Jesus Cristo. Se alguém colocar em prática, quando alguém se interessa e se propõe a praticar, dá para ser cristão com relativa condição de aprovação. Então, esse segundo tópico, meus amados, vamos falar do Decálogo. O que é o Decálogo? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. A divisão da lei moral, cerimonial, é uma coisa de adventista, mas toda lei de Deus é moral. Até a parte cerimonial, ela se tornaria moral. Por quê? Porque Deus regulou, e isto foi orientado também no decorrer dos séculos e milênios, que os sacrifícios deveriam obedecer àquele padrão de outrora. Ou seja, o costume levítico de sacrificar foi mantido por toda a história, pelo menos em parte era mantido, e a ideia era que esses costumes estavam sendo avaliados nos dias de Jesus e até o templo deixar de existir. Depois que o templo foi destruído pelos romanos e nunca mais foi construído no seu lugar, os judeus não fazem mais os holocaustos como eram feitos. Hoje eles têm sacrifícios simulados, acendem luzes, fazem orações e fazem suas refeições fraternais, mas não tem mais os holocaustos. Mas aquilo era regulado pelo Decálogo. Mesmo
1.500 anos depois de Moisés, na época de Jesus, que é mais ou menos isto, 1.500 anos depois de Moisés, o ministério de Jesus tem lugar, e era escrito, quando o Senhor Jesus curou um homem, aliás, curou 10 leprosos, mais um voltou, e Jesus disse, vai mostrar ao sacerdote e apresentar a oferta que Moisés determinou. Então, o padrão ético das Escrituras, ele é continuado, diferente de uma nação como a nossa, nação à toa, com tendência forte ao ateísmo, então, estão defendendo esses valores maravilhosos da Venezuela e de Cuba, e esta nação jamais teve as Escrituras como regra de fé. Nunca teve as Escrituras como regra de conduta. Nem a igreja da maioria, por ser idólatra, e nem as igrejas das minorias, por serem minorias ou minoritárias. Então, o Decálogo, ele tinha e tem valor importante para a formação moral do povo. Os 4 primeiros, falando dos mandamentos, tratam da relação do homem para com o seu Criador. Adoração exclusiva, condenação à idolatria, alerta acerca do uso vão do nome santo, do santo nome, e a sacralidade do tempo. A sacralidade do tempo, ou seja, o tempo também é dizimável. Nós temos a importância, devemos dar importância ao tempo para Deus. Então, isso aqui ele contempla Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 11. Os 6 últimos mandamentos referem-se à relação do homem com o próximo. Honra aos pais, zelo pela integridade da vida, repúdio ao adultério e proibição do furto, da mentira e da cobiça. Êxodo 20, 12 a 17. Jesus ensinou que os 10 mandamentos resumem-se nestes 2: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si próprio. Se alguém conseguisse fazer isto, seria um cristão pleno, um cristão perfeito. Há algumas semanas eu fiz um teste na minha congregação, ensinando, e falando sobre a dificuldade para a gente amar o próximo como a nós mesmos. E eu perguntei naquela classe que eu estava ministrando, eu perguntei se alguém conhecia um filho que tivesse construído uma casa para os pais igual a dele. E, para minha surpresa, tinha um irmão que disse que conhecia uma pessoa que fez assim. Mas isso é tão raro, mas é tão raro que eu fiquei surpreso. Claro que eu fiquei feliz, louvando a Deus. Mas nem com os pais. Os pais podem até fazer uma casa para os filhos igual a dele, até melhor. Já que o filho é novo, está no começo da vida, está se formando, já é formado, e o pai não tinha essas exigências. A casa do filho deve ter um gabinete, deve ter um escritório, a casa do pai não precisava. Ou seja, se o pai fizer a casa para o filho, é possível que ele faça igual a dele ou maior e melhor. Mas o filho fazer uma casa para o pai idoso, para a mãe idosa e fazer igual a dele ou melhor, é muito raro. Por quê? Porque nós não amamos o próximo como a nós mesmos, nem quando o próximo é nosso pai, nem quando o próximo é nossa mãe. Não é fácil. Mas vamos continuar. Os profetas ajudaram no que diz respeito à ética? Sim, porque eles eram mantenedores do decálogo. Os profetas.
A mensagem dos profetas do Antigo Testamento tem uma imensa influência ética para os seguidores de Jesus, abarcando as esferas morais, Jeremias capítulo 17, Malaquias capítulo 1, Malaquias capítulo 2, aqui falando sobre a questão moral e espiritual também. Na questão social, Isaías capítulo 58, Miqueias capítulo 2. Ainda no contexto espiritual, Jeremias capítulo 31 e Joel capítulo 2. Quando Deus fala de renovação, restauração, no texto do profeta Jeremias, Deus promete uma nova época, uma nova era, com um novo testamento, um novo concerto, envolvendo a casa de Israel, a casa de Judá, envolvendo a escrita no coração das pessoas, e o profeta Joel, no capítulo 2, prometendo, falando a respeito da capacitação para servir a Deus assim, quando os seus seguidores, quando os discípulos de Jesus seriam, quando os seguidores do Filho de Deus, os adoradores do Deus vivo, seriam revestidos de poder. Então, nós vemos o Decálogo, nós vemos os profetas, e agora os evangelhos. O item 3, que ele é repetido aqui, houve um defeitozinho gráfico. Os evangelhos. Evangelhos são as boas novas de Cristo, Mateus 9,35. A mensagem registrada pelos evangelistas contém apelo ao arrependimento, renúncia ao pecado, oferta de perdão, ou seja, você deve oferecer perdão, deve perdoar, esperança de salvação e santidade de vida, serenidade, seriedade, coerência. Os seguidores de Cristo são convocados a viverem as doutrinas do Evangelho e a adotarem a ética e a moral do reino de Deus como estilo de vida. E como é que a ética e a moral, a ética do reino de Deus, a moral do reino de Deus é aplicada numa nação imoral com leis imorais? Os costumes alterados via lei. A mulher que engravidava e tinha um filho de qualquer forma, mesmo que o pai fosse ignorado, que toda a vida ouvi isto, agora ela pode tirar o filho. Um dos juízes do Supremo Tribunal, Suprema Decepção, concedeu isto para as mulheres até o terceiro mês de vida, até o terceiro mês da gravidez. Ainda não virou lei, ainda não está assim, mas já está funcionando em alguns casos. Onde fica a moral? Elas, por falta de moral, engravida de quem não conhece, e evocando o direito e a moral, mata o feto. Onde é que entra a ética cristã no contexto deste? É de se perguntar e esperar a resposta de quem possa responder. Eu não conseguiria. Então, ainda neste item 3, os seguidores de Cristo são convocados a viverem as doutrinas do Evangelho e a adotarem a ética e a moral do reino de Deus como estilo de vida. Num país onde invadir terras, matar os animais que o outro cria para alimentar ordinários, tem apoio governamental. Alguém responde? Eu não conseguiria. O erro aqui é que é o segundo item, ou melhor, é mais um tópico 3 aqui, mais um item 3. Sermão do Monte. Este sermão contém princípios do mais alto ideal moral.
Neles são reveladas a ética e a moral do reino de Deus em questões como a ira, o divórcio, o adultério, o juramento, a vingança e o amor. Mateus 5, 22, 28, Mateus 5, 32, 37, 39 e também 44. Também aborda a esmola, a oração e o jejum. Mateus 6, 1, 5, 16. Passando pela questão do pré-julgamento. Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. É o texto mais alegado por pessoas. Não julgueis para que não sejais julgados. Mas o Senhor não estava falando, não estava proibindo que alguém julgasse com base em realidades. E sim, não se pode julgar fazendo pré-julgamento, julgar temerariamente. Agora, eu sei que o sujeito é perverso. Eu não posso tratá-lo como tal. Eu sei que ele merece encarar um tribunal. E eu vou ficar fazendo guerra de nervo porque ele é importante nisto ou naquilo. Eu sei que ela não deveria tirar o filho porque ela se aventurou e engravidou de quem não conhecia. E eu vou estar me debatendo por causa dessa... Não posso e não devo, porque são costumes relativizados, são valores que estão relativizados. A política do nosso país ela está muito conturbada. E os ignorantes rejeitam a política de modo geral. Mas nós não podemos ignorá-las. Nós devemos... A gente não pode fazer da nossa igreja, nossa tribuna, nosso púlpito, um lugar para debater esse tipo de tema. Mas ignorar é tão temerário quanto ceder. E todas as decisões que estes perversos tomam lá em cima, eles atingem a gente aqui embaixo. Então, nós não podemos ignorar, nós não podemos, de nenhuma forma, de nenhuma maneira, nos eximir, nós não podemos fugir. Também não deveríamos estar nos debatendo com esses temas, tomando tempo precioso para coisas melhores. Mas ignorar é tão prejudicial quanto defender o indefensável. Então, meus amados, aqui o Senhor Jesus, ele ensina a não julgar, mas é não julgar temerariamente. Se você tem elementos, julgue, reprove e admita a condenação. O Sermão do Monte está para os cristãos como o Decálogo está para os judeus. Por isso, nosso Senhor convida os seus seguidores que priorizem o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. É dificílimo para mim ficar calado em relação a isto, mas nem nós fazemos isto, nem pastor faz isto hoje. É muito difícil. O pastor acostuma com a sua sistemática, com a sua atribuição. E muitas vezes, também devido à corrupção e à malandragem do povo, ele muitas vezes não julgaria como deveria. E no lugar de buscar essa satisfação ao reino de Deus, ele já tem respostas prontas mediante o seu sistema. Então, é muito difícil. Para mim também. Aqui o item que seria o quinto é o quarto, as epístolas paulinas e gerais. As epístolas paulinas são as 13 epístolas que levam o nome do apóstolo e as gerais
São as epístolas de Pedro, a epístola aos Hebreus, a epístola de Tiago e as epístolas de João. São epístolas gerais, que não foram dirigidas a uma comunidade ou a um indivíduo. Então, aqui, meus amados, as epístolas paulinas, bem como as gerais, trazem ensinamentos aprofundados sobre a nossa relação com Deus. Romanos, capítulo 12. Aqui, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que também não é fácil para ninguém fazer, mas é necessário. Hebreus, capítulo 13, com o Estado, a questão, quem faz o bem não teme a lei. Olha, por que eu vou ter? Por que eu quero a destituição das autoridades? Por que eu quero a destruição? Vamos fecha o Congresso, fecha aquilo, elimina a polícia. Por quê? Para bandido, a lei é um terror. Para bandido, a polícia é um terror. Então, a palavra de Deus nos ensina. Aqui o apóstolo Paulo, com sabedoria do céu, ensina no capítulo 13, a questão, quem faz o bem não teme autoridade. O apóstolo Pedro diz a mesma coisa. Quem faz o bem não teme autoridade, a lei é necessária, a autoridade é necessária. Então, meus amados, a justiça social, Tiago capítulo 2, justiça social, a questão de reconhecer os valores e as necessidades dos outros, os direitos do outro. E as questões da sexualidade cristã e do casamento. A sexualidade faz parte da vida como qualquer outra atividade humana. A sexualidade, ninguém pode fugir, ninguém pode... não dá para controlar, impedir a sexualidade. Quem tentou fazer isso foi a religião e construiu um terror, porque em nome da castidade, da santidade, fizeram a pior da corrupção, a pior patifaria que existe no Ocidente é do catolicismo com crianças, com mulheres. Eu tenho muitos amigos importantes, alguns bem engraçados. Ele disse, quando você procurar pelo padre, ele estiver na casa da prima, na verdade não é prima, não. Todo padre tem pelo menos uma prima para visitar. E nunca falta uma prima. Então, os bastardos, a prostituição, filhos bastardos, um terror, porque tentaram impedir a sexualidade. A sexualidade não pode ser impedida. A sexualidade deve ser vivida com critério, vivida com orientação da palavra de Deus, orientação de família, orientação legal. Então, isto também é contemplado nas epístolas. O casamento ser respeitado, a tradução antiga da nossa Bíblia, a minha Bíblia corrigida, que eu amo, que eu gosto muito, venerado seja o matrimônio entre todos, no sentido de respeitado. Então, essas questões, a Bíblia se adianta em relação a qualquer instrumento. A Bíblia não existe padrão no mundo melhor do que o padrão das Escrituras com respeito ao tratamento da família, o relacionamento pais e filhos. Hoje nós temos enfrentado uma decadência, até a igreja evangélica está adotando aí os remendo velho, remendo novo em vestido velho, só vai aumentar o buraco. Aliás, já aumentou muito. Todas as nossas igrejas por aí, da Assembleia de Deus até as demais, tem um negócio, agora os remendos de casamento, e nunca se viu tanto desastre, tanta prostituição, tanta separação, tanto abuso como nos dias de hoje. Nunca se viu. Nunca se viu. Depois que arranjaram remendadores de casamento, nunca vi. Agora, todo traste é ministrante de família. Aí vai ministrar, o sujeito já no segundo, terceiro casamento, uma vergonha de vida e de história, fazendo de santinhos, de anjinhos.
Eu não precisei, minha mulher não precisou, meus pais ímpios não precisaram, e agora precisam. Remendadores de casamento, curso para ser pai. O curso para ser pai é só ter vergonha e assumir a responsabilidade diante da sociedade. O curso para ser mãe é igualzinho, a mesma matéria. É só saber que não é mais uma mocinha, não é mais uma playboy, uma cocota, né? O cara não é mais um playboy, a mulher não é mais uma cocotinha. E assumir a responsabilidade, já que casaram, constituíram família. Eu não preciso de um remendo para isso. Só precisei viver uma vida relativamente equilibrada. O terceiro tópico, meus amados, chamados a viver eticamente. Os israelitas foram reprovados por não obedecerem à lei moral outorgada por Deus no deserto. Tal registro foi feito para nossa advertência, pois as Escrituras dizem acerca do perigo de não vivermos o ideal ético do reino. 1 Coríntios 10:5. Não cobiceis as coisas más. Aqui está o grande prejuízo para muitos de nós. Cobiçar as coisas más e se deixar levar pelos costumes dos outros. Paulo adverte a igreja de Corinto para não incorrer no pecado da cobiça. 1 Coríntios 10:6. No deserto, os israelitas cobiçaram o que lhes era proibido e, por isso, sentiram saudade do Egito. Números 14, 4 e 5. Infelizmente, ainda hoje, pseudos-cristãos, pseudo é falso, pseudos-cristãos cobiçam os prazeres do mundo. Assim, preferem o hedonismo e a escravidão do pecado a cumprirem a lei moral do Pai. Muitos estão vivendo tão preocupados com o bem-estar que não tem mais compreensão, não tem mais capacidade para avaliar o mal-estar permanente de quem se distancia dos princípios da palavra de Deus. O segundo item desse terceiro e último tópico, meus amados, é não vos torneis idólatras. A idolatria é um mal terrível. Uma vez eu peguei um carro de som e andei com esse conjunto do Ceará, rua acima e rua abaixo, como dizia minha mãe, falando que a idolatria é pior do que estupro. Tinha estuprado uma moça aí, e estava todo mundo apavorado com o estupro. Aí eu usei o carro de som. Idolatria é pior do que estupro. O estuprador mata só o corpo. E a idolatria mata o corpo e a alma. E não é diferente. Idolatria é uma desgraça. E aqui o ensino da palavra de Deus. Não vos torneis idólatras. O apóstolo exorta acerca do perigo da idolatria. 1 Coríntios 10:7. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, Êxodo 31:18, os israelitas se corrompiam adorando o bezerro de ouro. Mas eu não adoro, eu venero. Procura em português para saber a diferença entre venerar e adorar. Êxodo 32, 1-6. O ato de idolatria não consiste apenas em adoração de uma imagem. Não consiste apenas nisto. Falsos cristãos, desprovidos da ética das Escrituras, adoram o dinheiro, os bens materiais e outras coisas. A Bíblia chama esse pecado de idolatria, Colossenses 3:5. O item 3, não nos prostituamos. À luz da história dos israelitas, o apóstolo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição. 1 Coríntios 10:8. A imoralidade encabeça a lista das obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, Gálatas 5:19. Muitos, em nome da graça barata, justificam a imoralidade e a sensualidade em suas vidas. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém perde a salvação por isso ou por aquilo. Eu não diria nada, jamais vou dizer como é que perde a salvação, porque eu não sei. Eu não sei como é que perde. Eu sei como é que ganha. Aceitando Jesus Cristo, se rendendo aos pés do Filho de Deus,
se colocando na presença de Deus permanentemente. Como diz as Escrituras, Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, não entrará em condenação. Então eu sei como é que ganha a salvação, não sei como é que perde. Agora, a apostasia é uma realidade. E em todas as gerações, o que você acreditava e defendia e agora nega, isso é apostasia, e isso leva para longe de Deus. Na linguagem das Escrituras, na minha rudimentar linguagem bíblica, leva para o inferno. Então, meus amados, alguns, em nome da graça barata, não perde nada, não, isso é... A palavra de Deus recomenda fugir da prostituição, fugir da idolatria, fugir da prostituição, fugir da aparência do mal, fugir do mal. Então, meus queridos, que muitos, em nome da graça barata, justificam a imoralidade e a sensualidade em suas vidas. A palavra nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível. 1 Coríntios 6, 18 e 19. 1 Tessalonicenses 5 e 23. Nós não temos saída. A saída é estar com Jesus Cristo. O problema é sério, longe de Jesus Cristo é pior. Concluindo, a Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos. É a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja. 2 Timóteo 3,16. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaico-cristã, contra a ética judaico-cristã, contra a ética bíblica, a igreja não deve furtar-se a ser o sal da terra e a luz do mundo, em pleno século XXI. O século XXII vem aí, o século XXIII pode vir, o século XXIV, quantos séculos venham, a ética das Escrituras será o padrão para cristãos de fato. Deus abençoe os meus amados irmãos, Deus nos dê a sua graça, Deus nos ajude e que nós possamos, com sabedoria, viver a sua santa palavra. Eu não tenho a menor dificuldade em carregar a mão nos comentários. Fiz um comentário absolutamente verdadeiro, solene e grosso, em relação à bigamia no Brasil. A lei da nossa nação à toa não reconhece e condena a bigamia. Um homem não pode casar com 2 esposas, mas se ele tiver 2 raparigas, o salário dele vai ser dividido para 3. E o pior, cada uma já recebe o seu próprio cartão. Está acontecendo no Brasil de mãe preta e pai João, como diz o cantador da viola. Deus tem misericórdia da igreja, Deus tem misericórdia de nós, principalmente quem tem a necessidade e a responsabilidade de instruir, formando pessoas para o reino de Deus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Abençoa a tua igreja, abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um. Senhor da glória, ajuda-nos, guarda-nos. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada, e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Uma palavra amiga, não deixe de ir para a escola bíblica dominical. Não deixe de estar na igreja do Senhor para estar ouvindo, para estar vendo, dando audiência à novela dos filhos do Satanás. Não deixe de ler a Bíblia Sagrada para ver a interpretação dada pelos corruptos do reino sem Deus.
Não faça isto, porque se você fizer, está trabalhando contra você mesmo, semeando uma terrível semente para o seu mal. Eu volto próxima semana, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.